Capítulo 3: Conquistas dos Calunga. Origem e reivindicações dos Calunga. Mari Baiocchi conta-nos que foi de uma mina de ouro denominada Boa Vista que fugiram escravos, formando o quilombo que deu origem às comunidades Calunga. Essas informações foram obtidas de um descendente de quilombola, habitante da região. Daquela mina fugiram os cativos, aproveitando-se da facilidade que a topografia acidentada do terreno lhes propiciava. Esses escravos haviam sido trazidos por escravistas com o fim de explorar ouro na região. A formação do quilombo naquela área tão inóspita, acidentada em demasia, onde somente existiam onças, jacarés e outros animais ferozes, nos meados do século XVIII, dá-nos a ideia de que os escravos fugiram para se congregar numa organização onde se defenderiam dos males que lhes adviessem. A segurança contra os escravistas era a própria topografia do terreno. Contra os ataques dos animais ferozes eram as perícias dos quilombolas preparados para a caça. Já se disse nesse trabalho que quilombo é uma nação. Os quilombolas são cidadãos do quilombo. Com a fuga dos escravos de Boa Vista, os fugitivos tornaram-se cidadãos calunga. Disso não há dúvidas. Entretanto, não se tem ainda a história escrita dos calunga. Ela está sendo escrita pela professora Mari Baiocchi, como uma exaustiva pesquisa etnográfica. É sabido, porém, que todos eles são descendentes do quilombo, e só há pouco tempo é que aquele povo passou a reivindicar junto à sociedade nacional e órgãos oficiais. Surgiu no início da década de 1980 o problema da grilagem de suas terras. Daí a primeira reivindicação daquela população junto ao governo, documentada pelo protocolo de intenções firmado pelo IDAGO e o UFG. Primeira conquista dos Calunga. Até onde se pesquisou, via que o trabalho de campo concluía-se que a primeira reivindicação dos Calungas feita à autoridade governamental foi o pedido para evitar a grilagem de suas terras, na área do município de Monte Alegre de Goiás, tema já examinado em capítulo anterior. Há que se avaliar ainda a maneira com que os Calunga reivindicaram a titulação de suas glebas. Eles, ao fazê-lo, se protegem como cidadãos hipossuficientes, como se vê de suas pretensões colocadas na reunião de 15 de agosto de 1984 com o autor, então presidente do Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás. Naquele dia, em Vão das Almas, município de Cavalcante, foram registradas as seguintes reivindicações daquelas lideranças: apoio para a educação e para a saúde, titulação de suas terras por doação do IDAGO, sem que tivessem os donatários direito de aliená-las, não se fizessem estradas para a região. Os dois últimos pedidos são sui generis, duas reivindicações protetivas. Da primeira, diziam eles claramente: queremos as terras sem o direito de vendê-las para não sermos enganados por grileiros. Da segunda, argumentavam: os grileiros já estão atacando sem estradas. O que será se eles puderem aqui chegar com seus próprios carros? No tocante à reivindicação de não se fazer estradas na região, a situação hoje é outra. Há três correntes que opinam a esse respeito, no meio calunga. Uma, mais conservadora, hoje minoria, mantém a ideia de pedir que não se façam estradas. A segunda acha que se deve reivindicar as estradas urgentemente, sem nenhuma restrição. Essa corrente também é minoritária. A terceira acha que se deve reivindicar as estradas somente para as áreas nas quais o problema de terra já está resolvido, não havendo mais possibilidade de grilagem. Entende-se que essa corrente resolveria o problema da terra, aí sim poderão vir as estradas. Primeiro, a legitimação das posses, depois as estradas. Essa corrente é a majoritária hoje entre os cidadãos calungas. Dizem eles que os grileiros serão os primeiros a chegar na região, se houver estradas. Por isso, deve-se primeiramente resolver o problema fundiário. Avaliadas as reivindicações feitas na reunião de 1984, tiram-se então algumas conclusões, tais como: a grilagem, onde as posses foram legitimadas pelo IDAGO no município de Monte Alegre, Goiás, foi exterminada, estando todos os moradores daquela área, Serra da Contenda e outras, tranquilos, enquanto os de outras regiões estão sendo molestados por grileiros. Não houve nenhuma tentativa de venda de lotes durante todo esse tempo, ou seja, da legitimação das posses em 1985 até a data de 14 de agosto de 1993. As reivindicações agora para áreas já tituladas são as estradas, a saúde e a educação. Pretendem inclusive um rádio amador ou outro tipo de radiotransmissor para a região, centralizado em local de fácil acesso para as comunidades.
A reunião, realizada em 15 de agosto de 1984, teve uma duração de 5 e a de 14 de agosto não durou mais que 1 hora. Na primeira, havia dificuldade de comunicação entre os calungueiros e o coordenador da região. Agora, a situação é outra. Todos falam fluentemente com naturalidade. Finalmente, conclui-se que a cidadania dos calungas perante a sociedade que os cerca se elevou de grau, expandindo-se e em muito.